Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon, junto comigo e com vocês tá o Thiago aqui do lado. Dê um oi pro Thiago. Isso! E hoje nós vamos continuar a falar de História do Brasil. Acordou, bebê? Já tá esperto? Vamos pro nosso dia? Vamos para nossa aula de História? Antes, aqueles recados para você. Você que tem acesso ao Classroom, lembre-se de clicar no link da atividade obrigatória dessa aula, realizar os exercícios e clicar em concluir, para garantir sua avaliação, garantir sua presença nessa aula. Você que responde os exercícios pela televisão, lembre-se de fazer com capricho, carinho, dedicação, como você sempre faz, e conversar com a sua escola para entregar esses exercícios com segurança na sua escola, com tranquilidade, tudo certinho, e também garantir sua presença e a sua avaliação. Ok? Recados dados? Deu tempo já de avisar todo mundo? Marcou em rede social, postou, chamou no grupo, marcou nos stories? Avisa todo mundo! Tá começando a aula de História do professor Marlon. Isso aí! E lembra da nossa última aula? Não lembra? Vamos relembrar juntos então. Ó, Juscelino Kubitschek, o JK. Lembra facilitar a sua vida? JK. Aliás, conseguiu escrever Kubitschek sem errar e sem olhar? Bem certinho? Conseguiu? Não? Relaxa, é difícil mesmo. Então vai naquele do JK. Facilita a sua vida e a maioria das pessoas usa exatamente isso. Nos textos, você vai ver a referência a JK na maioria das vezes. Ele foi eleito em 55, prometendo 50 anos em 5. Continuando, na última aula você viu que para fazer isso, o JK teve um programa de incentivar uma industrialização acelerada e para isso atrair empresas multinacionais para o Brasil. Outra expressão marcante do JK é Brasília, a construção da nova capital do Brasil. Além de todas essas questões, nós temos também os problemas envolvendo o governo JK, principalmente ligados a aumento da dívida externa e a uma grande inflação, que acabou gerando também desigualdade social, o aumento da desigualdade social no país. Nossa última aula lembrou JK, desenvolvimento acelerado do país através da industrialização. Isso, já a gente retoma isso. Mas, para a gente começar a entrar na aula de hoje, objetivos. Hoje nós vamos analisar o governo de dois presidentes do Brasil, Jânio Quadros e João Goulart. Lembra do João Goulart? Esse mesmo. Compreender os acontecimentos do país nesse momento histórico aí que o Brasil estava vivendo no início dos anos 60. Então nós vamos entender um pouquinho os acontecimentos aí do Brasil. E essa imagem aqui, dê uma boa olhada nessa imagem. Você tem aí alguns homens. Esse do lado direito da sua imagem aqui, mais para o ladinho direito. Este aqui eu quero que você fixe nele. Ele está segurando uma vassoura. Sim, é uma vassoura. Você sabe quem é esse homem que está segurando a vassoura? E ainda, se a gente está falando de política, presidente do Brasil, o que tem a ver uma vassoura com essa questão política da história do Brasil? Sabe de tudo isso aí, de todas essas histórias? Então, é dessas histórias que a gente vai falar na aula de hoje. Este homem aqui com a vassoura é Jânio Quadros, que está à direita aí da imagem. Ele prometia que, se eleito, iria varrer a corrupção do Brasil. E, para reforçar essa imagem, usava a vassoura como símbolo na sua campanha. Ele tinha um jingle, varre, 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 vassourinha. Então, vamos varrer a corrupção do Brasil. Aliás, tema, combate à corrupção. Você acha que esse tema, combate à corrupção, é um tema necessário nos dias de hoje no Brasil? É importante discutirmos o combate à corrupção, principalmente nos meios políticos? E o combate à corrupção no dia a dia das pessoas, na sua vida, é um tema importante de ser discutido? As pequenas corrupções do dia a dia? Legal para a gente se atentar a isso. Repare, combate à corrupção não é um tema novo no Brasil.
Você vai ver depois, em próximas aulas, esse tema voltou muito forte durante o governo militar, mas voltou muito forte durante o governo do Fernando Collor de Mello, final dos anos 80, começo dos anos 90. Então é um tema aí que voltou algumas vezes e aparece algumas vezes na discussão política do Brasil. E aí, Jânio Quadros. A vitória eleitoral do Jânio Quadros nas eleições de outubro de 1960 para suceder o JK, o advogado e professor Jânio da Silva Quadros saiu vencedor e ele era apoiado pela UDN. Lembra a UDN? Partido de oposição ao Getúlio, ao JK? A UDN apoiou o Jânio Quadros. Ele não era da UDN, de um partido menor, e a UDN então saiu vitoriosa agora, finalmente, apoiando o Jânio Quadros. Ele não era da UDN, ele foi apoiado pela UDN. O Jânio Quadros já tinha sido vereador na cidade de São Paulo, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, e aí então elegeu-se em 1960 presidente do Brasil. Para vice-presidente, novamente, quem venceu? João Goulart, que era do PTB, o nosso Jango. O Jango era adversário político do Jânio Quadros. Peraí, como é que pode? O Jânio Quadros se elegeu e o vice era adversário dele? Sim, as eleições no Brasil aí, não havia uma chapa única. Votou no presidente, automaticamente também elege junto o vice. Havia eleição para presidente e havia eleição para vice-presidente. Então, o Jânio Quadros se elegeu presidente. O vice era da oposição, o João Goulart. O candidato a presidente apoiado pelo João Goulart era o Henrique Lott, aquele general que tinha garantido a posse do Juscelino, que a gente falou na outra aula. Ele não venceu. Então, venceu um candidato de cada lado. Então, a composição de governo no Brasil ficou meio complicada. O presidente de uma linha política, o vice de outra, da oposição. Então, o cenário em que eles assumiram o Brasil no início de 1961. Altos gastos públicos, inflação e dívida externa. Altos gastos públicos, lembra? Obras de infraestrutura, o plano de metas do JK, a construção de Brasília, gastos públicos desenfreados. É exatamente aí que o Jânio veio prometendo limpar o Brasil. Então, sanear as dívidas do Brasil, tornar o Brasil mais transparente, em cima desses gastos públicos todos durante o governo do Getúlio e principalmente do JK. Aqui você tem, do lado esquerdo, o Jânio Quadros, de óculos aí do lado esquerdo. Do lado direito da imagem, você tem o João Goulart, o Jango. No meio você tem o presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, ali então. E você tem o Ari Franco, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Jânio Quadros e João Goulart. Então, eles aí se cumprimentando. O Jânio, ele se apresentou como um candidato independente. Nem de um lado, nem de outro. Ele estava, então, acima dos partidos. Ele prometia um governo sem donos e sem influência. Era a ideia de que os partidos políticos não dão mais certo. Por isso ele se candidatou por um partido muito pequeno, inexpressivo, para mostrar que ele não tinha ligações com partidos políticos. Faria um governo técnico que tiraria o Brasil da corrupção. Essa é a grande ideia, então, do Jânio Quadros. Ele se elegeu com esse programa, com essas promessas. O governo do Jânio, então, para começar a governar, ele precisou restringir os gastos do governo. E isso agradou ao FMI, o Fundo Monetário Internacional, de quem o Brasil havia contraído muitas dívidas. Então, ele fez um acordo com o FMI e, para isso, precisou reduzir gastos do governo para começar a pagar dívidas de governos anteriores, principalmente do JK. E para cortar gastos do governo, o que ele fez? Diminuiu o crédito aos empresários, fontes de empréstimos, diminuiu. Congelou os salários de trabalhadores, principalmente os salários de funcionalismo público, congelou. Ainda, cortou a ajuda do governo dada para as importações de trigo e de petróleo. E sem subsídio, sem essa ajuda do governo, isso provocou um aumento de 100% nos preços do pão
e dos combustíveis. Então você tem um efeito aí não muito desejável, esse aumento de 100% nos preços do pão e dos combustíveis fundamentais numa economia. Mas repara, o Jânio então assumiu com essa austeridade, cortando gastos, precisando corrigir o Brasil, era a justificativa dele para isso. O Jânio, ele desenvolveu a chamada política externa independente. Lembra qual é o contexto? Guerra Fria. Tá lembrado? Mas ele se colocou como independente, ou seja, ele se negou a manter um alinhamento automático com os Estados Unidos, se negou a isso, e ainda reatou relações comerciais com a China e a União Soviética, líderes dos socialistas. Então, não estamos alinhados aos Estados Unidos e temos relações comerciais com países socialistas. A ideia de independência. Superior, então, a estar de um lado ou de outro. Ele foi contra a invasão dos Estados Unidos sobre Cuba, aquela invasão da Baía dos Portos em 1961, que a gente já falou, foi contra isso. E ainda, ele declarou apoio às independências dos países africanos em relação a Portugal. Sim, os países africanos deveriam ficar independentes de Portugal. Ele declarou apoio. Num contexto de Guerra Fria, ele está se posicionando aí, então, como independente. O Brasil seguiria sua própria linha dentro da Guerra Fria. E ainda, ele condecorou Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, ao lado do Fidel Castro, a gente falou dele, lembra? Ele condecorou Che Guevara em 19 de agosto de 1961 com a Medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Que medalha é essa? É a maior honraria de mérito no Brasil, a Medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Então ele deu essa medalha da maior honra no Brasil para o Che Guevara. Num contexto de Guerra Fria, é uma provocação clara, óbvia, explícita aos Estados Unidos. Aqui tem a imagem. Então, do lado esquerdo, Che Guevara, do lado direito aí de óculos você tem o Jânio Quadros, ele se cumprimentando, e o Che Guevara no peito com a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, recebida do presidente. Militares pró-Estados Unidos e civis liderados pelo Carlos Lacerda, lembra do Carlos Lacerda? Desde o Getúlio Vargas, estamos falando dele, líder da UDN? Isso. Passaram a acusar o Jânio de ser aliado dos comunistas e de pretender instalar uma ditadura aqui no Brasil. Contexto de Guerra Fria, ser associado ao comunista, logo é rival dos Estados Unidos. Então, uma pressão muito grande passou aí a existir, mais do que já havia ainda, no governo do Jânio. E como o Jânio resolveu isso? Renúncia. Uma renúncia surpreendente. Qual é o contexto da renúncia? Jânio tinha relações políticas difíceis com o Congresso, porque esse Congresso era dominado pela oposição, lá do PTB e do PSD, ligados ao Jango. Baixa popularidade. O Jânio Quadros, em virtude dessas políticas de austeridade e corte de gastos, passou então a ter baixa popularidade com a população. Os empresários e os setores militares também eram contra seu governo. Então ele tinha uma situação política muito difícil. E no dia 25 de agosto de 61, 7 meses depois da posse, ele assumiu dia 31 de janeiro de 61. Então, em agosto de 61, Jânio renunciou à presidência da República, entregando uma carta para o Congresso. Assim, chegou, entregou a carta, deixou a carta e foi embora, renunciou. O que alguns historiadores, analistas desse período, avaliam que eram ideias de Jânio Quadros? Diante desse cenário político desfavorável a ele, a ideia era que o choque da renúncia do presidente provocaria uma comoção popular e as pessoas, o Congresso mesmo, pediria que o Jânio não renunciasse, não aceitasse a renúncia dele. E ele então poderia governar agora com mais poderes, com maior popularidade, inclusive, quem sabe, numa ditadura. Mas nem o povo foi às ruas, nem o Congresso foi contra isso, todo mundo aceitou tranquilamente a renúncia do Jânio Quadros e ele saiu com 7 meses de governo. Então, toda essa promessa de limpar o Brasil
não conseguiu ser realizada. Algo ainda que pesava contra o Jânio no Congresso. Ele havia instalado comissões de investigação que, algumas delas descobriram casos de corrupção envolvendo senadores, deputados. Então havia um clima muito pior a ele e o Congresso então aceitou tranquilamente a renúncia do Jânio Quadros. Aqui você tem a manchete do jornal Folha de São Paulo, mostrando exatamente isso. Renunciou o presidente Jânio Quadros. E na carta dele, numa das linhas, ele justifica: forças terríveis me impedem de governar. Então ele diz que existem forças aí que estavam impedindo ele de fazer o seu trabalho, por isso ele resolveu sair. Tarefa para você, onde mostra o Jânio Quadros ainda na campanha de 1960, com a vassoura na mão num comício, e a pergunta: quais as principais realizações do curto governo do Jânio Quadros? Só 7 meses. Responde aí.
Oi, voltou? Oi, ô diretor, voltou? Bora. Ô, e aí, deu tempo de responder? Foi tão rapidinho assim, né? Nem deu tempo de tomar minha aguinha. Ó, o que o Jânio fez? O governo dele foi mega rapidinho também. E nesses 7 meses, o que nós temos a destacar? Ei, ele fez acordos com o FMI, no sentido do pagamento da dívida externa do Brasil, para garantir esse pagamento. E nesses acordos, ele tomou decisões políticas impopulares, que não agradaram a população, como congelamento de salário e fim dos subsídios ao trigo e ao petróleo, que causou aumento do preço desses produtos. Desenvolveu uma política externa independente no contexto da Guerra Fria. Ele reatou relações comerciais com China, União Soviética, países socialistas, foi contra algumas decisões dos Estados Unidos e ainda condecorou Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, junto com Fidel Castro. Então, você tem aí situações diferentes acontecendo no governo do Jânio Quadros, principalmente nesse contexto de Guerra Fria, essa ideia da independência. Continuando, Jânio Quadros saiu do governo. Quem assume? O vice. Problema, não é tão simples assim. Não é assim, assumiu o vice. Por quê? No momento da renúncia do Jânio Quadros, 25 de agosto de 1961, o João Goulart, o vice, estava em visita oficial à China, país socialista, Guerra Fria. O vice-presidente estava fora do Brasil, num país socialista, no momento que ele deveria assumir a presidência. Mais uma vez, associação clara à ideia lá de que o Brasil viraria um país socialista na Guerra Fria. Então, o que aconteceu? A UDN, lembra? Partido ligado, então, aí, nesse caso, ao Jânio Quadros, e era oposição, desde o Getúlio, desde o Juscelino. A UDN, ministros militares alinhados aos Estados Unidos e grandes empresários foram contrários totalmente à posse do Jango. Não aceitamos ele. Por quê? Acusavam ele de ligação com o comunismo internacional. O Brasil seria um país comunista nesse contexto de Guerra Fria. Não aceitavam o Jango de jeito nenhum. Então, qual seria a ideia? O Brasil deveria ter uma intervenção para ter novas eleições, mas o Jango não pode. Chegou-se a propor o impeachment do Jango, do vice, antes que ele assumisse. Aqui do ladinho direito você tem a foto do Jango junto com outro personagem em primeiro plano. O Jango está abraçando um outro personagem, Leonel Brizola, que à época era governador do Rio Grande do Sul e era cunhado do João Goulart. O Leonel Brizola era cunhado do João Goulart. Ele era, e daí você tem líderes de movimentos sindicais e de movimentos estudantis, entre outros. E alguns governadores, como o Leonel Brizola do Rio Grande do Sul, eram favoráveis à posse do Jango. E por isso eles ganharam esse nome que eu destaquei, legalistas. Eles eram a favor do cumprimento da lei. O procedimento legal seria o Jango assumir como presidente, já que ele era o vice. Então, os que defendiam a posse do Jango, conhecidos como legalistas, e liderados aí pelo governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que chegou a defender que os brasileiros pegassem armas para defender a posse do Jango. Então, uma ameaça de guerra civil no Brasil aí para acontecer, inclusive. Então, um cenário muito complicado. Assumem os militares, impeachment, guerra civil, o que vai acontecer na história do Brasil? Um momento muito tenso. Logo após, nos dias após a renúncia do Jânio. Solução encontrada, o Congresso fez uma nova proposta, o parlamentarismo. A gente já falou de parlamentarismo em outras aulas, lembra? Existe o presidente da República, chefe de Estado, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro escolhido entre os deputados. Então ele é o chefe do governo, ele é o chefe dos ministros do governo. Então quem governa no parlamentarismo? O primeiro-ministro, escolhido aí pelos deputados, ok? Então a ideia do Congresso era acalmar os ânimos. O Jango poderia ser presidente, mas ele não mandaria no governo, não teria as decisões. Alguém escolhido pelos deputados que tomaria as decisões. Essa proposta de consenso ganhou força. E aí, Jango aceitou e no dia 7 de setembro de 1961,
Ele pousou o avião dele no Brasil finalmente aí, e ele tomou posse como presidente do Brasil. Mas não ia mandar no governo. Por quê? O deputado de Minas Gerais, Tancredo Neves, foi escolhido pelo Congresso como o primeiro-ministro, o chefe do governo. Então, quem lideraria o governo? Tancredo Neves. O Jango seria o presidente, mas sem a força do governo. Aqui você tem, do seu ladinho esquerdo, você tem o João Goulart e, de terno mais escuro, o Tancredo Neves. Os dois aqui, então, na posse deles. Ao lado direito, o Jango, com a faixa de presidente, após aceitar, então, o Tancredo Neves como seu primeiro-ministro. Então, o Jango aqui, com a faixa de presidente, e do seu lado esquerdo, Jango e Tancredo Neves aparecendo aí para você. Então, essas imagens muito fortes aí de setembro de 61, quando o Jango finalmente assumiu como presidente. Ele era vice do Jânio, que renunciou. Aí, exercício. Sobre essa crise de 61, quais elementos marcaram o impasse para a posse do João Goulart após a renúncia do Jânio? Letra B. Qual foi a solução encontrada? Questões bem simples, se responde bem rapidinho. Vai lá.
qual é o contexto aí do impasse? O Jango estava visitando a China, um dos líderes do bloco socialista dentro da Guerra Fria. Então, a UDN, partido de oposição, ministros militares, grandes empresários, eram contrários à posse do Jango, acusando ele de ter ligações com o comunismo e de querer instalar o comunismo no Brasil. Lembra qual é o contexto? Guerra Fria, você já sabe disso, estamos falando dentro de um período de Guerra Fria no mundo. Letra B. Qual foi a solução encontrada para esse impasse? Parlamentarismo, onde o presidente tem menos poderes, quem lidera o governo é o primeiro-ministro, escolhido pelo Congresso. No caso do Brasil, o deputado de Minas Gerais, Tancredo Neves, seria o primeiro-ministro. Então, ok, vamos seguir. Havia uma previsão para que em 1965, no final de 65, quando deveria acabar o governo do Jango, houvesse um plebiscito popular, uma consulta ao povo, se o Brasil continuaria parlamentarista ou voltaria a ser presidencialista, para a eleição do próximo presidente. Porém, o Jango conseguiu antecipar em mais de 2 anos esse plebiscito. Através de negociações políticas, ele antecipou. E o plebiscito aconteceu no dia 6 de janeiro de 1963. Ou seja, 1 ano e 4 meses após a posse do Jango como presidente e do Tancredo Neves como primeiro-ministro. E aí a pergunta era, o Brasil continua parlamentarista? Sim. Ou o Brasil continua parlamentarista? Não. Sim ou não? E aqui do lado esquerdo você tem um cartaz que defende o não ao parlamentarismo. Então chegou a hora de dizer não. O Jango, claro, liderando a campanha pelo não ter mais parlamentarismo. E qual foi o resultado da eleição? Como todas as pesquisas na época previam, o não venceu com mais de 80% dos votos. Você tem ali, ó, do teu ladinho direito da tela, o número de votantes no Brasil, mais de 11 milhões de pessoas votando. E você tem, então, a decisão. Qual é a decisão? O sim teve pouco mais de 2 milhões de votos, o não, quase 9 milhões e meio de votos, mais de 80% do total. Aqui, uma carta, a capa do jornal A Última Hora, mostrando vitória do não em todo o Brasil, em todos os estados. O não foi grande vencedor. O Brasil voltava, então, a ser presidencialista. E o Jango teria os poderes de presidente como nós conhecemos. Ok? Então, 1 ano e 4 meses aí que o Brasil foi parlamentarista, com o Tancredo Neves primeiro-ministro, e o Jango voltou a ter força. Já que ele voltou a ter força, o governo do Jango, o Jango já assumiu com problemas com inflação e com greves de trabalhadores. Nesse impasse todo, vindo das medidas políticas impopulares do Jânio, muitas greves de trabalhadores, congelamento de salários, muitos problemas. E o Jango ainda tinha dificuldade política de unir esse Congresso. Lembra? Contexto de Guerra Fria e toda essa questão UDN de um lado, PTB, PSD do outro. Mesmo PTB e PSD, os dois partidos aí ligados ao Jango, tinham ideias políticas diferentes sobre o futuro do país. Então, um Congresso rachado. O Jango passou então a defender e a prometer colocar em prática as chamadas reformas de base. Base, o começo, o alicerce, reformar o Brasil pelo começo. Então, ele prometia reforma agrária, uma reforma administrativa, uma reforma bancária no Brasil, uma reforma tributária, na questão dos impostos, uma reforma eleitoral e ainda uma reforma educacional no Brasil. Percebeu que a ideia era mexer com as bases do Brasil mesmo. Uma reforma geral que ele prometia. Essas reformas todas... com essas reformas todas, melhor dizendo, ele buscava se aproximar das camadas populares e da classe média. Mas, numa sociedade dividida, também ele foi muito apontado de ligações com o socialismo, porque era uma ideia de favorecer as classes mais populares. Então o Brasil era um caminho para o Brasil entrar no socialismo. Então a tensão toda colocada no ar no ano de 1963. O ano todo foi dessa tensão. Falando em tensão,
Tá vendo essa imagem do lado esquerdo, onde você tem um monte de trabalhadores e cartazes com os dizeres reforma agrária, terra ou morte, na lei ou na marra? São expressões muito fortes, né? Terra ou morte, na lei ou na marra. O que é isso? Houve uma tentativa de aprovação de uma reforma agrária no Congresso e isso aumentou a tensão. A ideia era estipular por lei um limite de propriedade rural no Brasil. Os trabalhadores, claro, apoiaram essa reforma agrária. Na lei ou na marra é o slogan, mais ou menos podemos dizer, da campanha que as ligas camponesas, lideradas pelo deputado de Pernambuco, Francisco Julião, fizeram no Brasil. Ou aprova pela lei, ou os trabalhadores vão para cima pedindo a aprovação disso. Então, você tem... E o presidente apoiando a reforma agrária. Lembra? Faz parte das reformas de base. Mais tensão acontecendo ainda no Brasil. Para fechar tudo isso, tarefa que daí a gente já volta a conversar. A partir de 63, o Jango manifestou interesse em aprovar as chamadas reformas de base para tentar diminuir os problemas sociais no Brasil. A. Quais seriam essas reformas? B. De que setores da sociedade ele estava se aproximando com essas reformas, ou pretendia se aproximar? C. Que setores reagiram de modo mais negativo? Vai lá.
quais eram as reformas de base que o Jango queria implantar? A reforma agrária, reforma administrativa, reforma bancária, reforma tributária, reforma eleitoral e reforma educacional. Ou seja, mexer com toda a estrutura do país, a estrutura social e política do país. Quais setores ele tentava se aproximar com isso? Ele buscava aproximação com as camadas populares e com a classe média. E aí um problema, essa acusação de ligação ao socialismo. Lembra, quando ele já foi assumir, ele estava na China. Então, o tempo todo essa associação ao socialismo estava presente no governo dele. Então, que setores reagiram de modo negativo? Os setores mais conservadores, no período de Guerra Fria, e os setores empresariais, que viam as reformas como tentativa de implantar o comunismo no Brasil, contexto de Guerra Fria. Você reparou que como que acabou o governo Jango? A gente não falou disso. Calma, criança, a gente vai falar em próximas aulas, vamos manter a expectativa. Quer saber? Se você não aguenta esperar até a próxima aula, vai atrás, pesquisa, leia o livro, pesquisa na internet, mas a gente vai voltar a falar sobre como acabou o governo Jango. E a gente vai falar desse golpe que aconteceu no Brasil em 1964, ou dessa mudança de governo brusca, não prevista em lei, no final do governo Jango. Mas a gente vai falar depois. Então, tensão no ar, Guerra Fria, o Jango é socialista, não é? Como o Brasil vai seguir no futuro? Essa é a tensão que estava no ar. Guarda isso. E na aula de hoje, nós falamos sobre Jânio Quadros, que prometia varrer a corrupção do país. Mas ele renunciou com 7 meses de governo e não conseguiu colocar em prática, então, todo o seu programa de governo. Mas lembra, ele tomou algumas medidas impopulares. O Jango era seu vice, deveria assumir, problemas para ele assumir, e o Brasil, então, passou por um período de 1 ano e 4 meses de parlamentarismo, com Tancredo Neves primeiro-ministro. Depois o Jango voltou ao vencer o plebiscito em 63 e tentou implantar as reformas de base. E ele foi muito associado ao socialismo com isso. A gente volta nesse momento de tensão, então, para conversar depois sobre a história do Brasil. Por enquanto, eu fico por aqui, a gente tem mais história para falar depois. Tchau, povo!